Olá! Hoje, no nosso Justiça às Claras aqui da BH News, nós vamos entrevistar o Dr. Abelardo Sapucaia. E o tema de hoje, mais atual não poderia ser, é direito previdenciário. Doutor Abelardo, prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer, Cristiano, poder falar um pouquinho sobre direito previdenciário aqui no programa de vocês. Vamos lá. A população inteira está empolvorosa com essa questão de aposentadoria. Mas antes de chegar nesse tema propriamente, nas mudanças que o governo quer fazer, eu queria te perguntar o seguinte: como que hoje uma pessoa adquire o direito de se aposentar? A pessoa, primeiro, ela tem que se enquadrar como segurado do regime geral de previdência social, que é o INSS, e quem for servidor público dos regimes próprios de previdência. Mas vamos falar aqui mais basicamente do INSS, que é o regime que abrange o maior número de pessoas e é o mais comum hoje. Então a pessoa tem que se tornar segurado, tem que fazer contribuições para a previdência e completar requisitos para conseguir a aposentadoria. Quais são esses requisitos hoje, para homem e para mulher? Hoje temos duas modalidades de aposentadoria no regime geral de previdência social, que é aposentadorias voluntárias por idade e por tempo de contribuição. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, ela exige do homem 35 anos de contribuição, da mulher 30 anos, e a aposentadoria por idade, ela exige 65 anos de idade para homens, 60 anos para mulheres e um tempo mínimo de 15 anos de contribuição para ter direito a essa aposentadoria por idade. Então vamos lá. Aquele empregado que tem a carteira, a famosa carteira assinada, ele está enquadrado nesse regime que você colocou aí agora? Sim, o empregado de carteira assinada, conhecido como seletista, ele é segurado obrigatório do regime geral de previdência social e ele vai ter direito a essas duas hipóteses de aposentadoria, uma ou outra, desde que cumpra os requisitos que nós acabamos de falar. Me conta uma outra coisa. Nesse tempo, como que ele faz? Por exemplo, eu trabalhei 20 anos, eu trabalhei 15, eu trabalhei 10, eu trabalhei 30. Como que isso é calculado no final? Na verdade, os tempos de contribuições, eles são somados e para aí apurar se tem, se cumprir os requisitos, seja em relação a uma modalidade de aposentadoria ou em relação a outra. Por exemplo, tem muita gente que tem essa dúvida. Eu trabalhei 5 anos numa empresa, fiquei um tempo sem trabalhar numa outra. Isso. E normalmente esses tempos somam para fins de aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição. Ainda que existe um espaço entre eles. Eu trabalhei 3 anos, fiquei 2 anos desempregado. Existem algumas regras diferentes, por exemplo, para fins de carência, mas aí algumas situações específicas. Mas, por exemplo, por tempo de contribuição, esses tempos, mesmo que tiverem intervalos, eles serão somados. Sempre vão somar? Ainda que o intervalo seja de 10 anos, 5 anos, 3 anos? Para a aposentadoria, para contar tempo de contribuição, sim. Para contar tempo de contribuição, sim. Eles serão somados e a pessoa, assim que atingir os requisitos, ela pode dar entrada no benefício no INSS. É importante ressaltar que às vezes não basta simplesmente cumprir os requisitos, tem que olhar se realmente é aquele momento de aposentar, tem que fazer uma análise mais criteriosa, porque muitas vezes, a gente vai falar um pouquinho também sobre cálculo, acredito, cálculo de aposentadoria, sim, tem incidência de fator previdenciário, então tem que analisar se esse é o melhor momento para poder aposentar, porque tem que ver quais as variáveis que entrarão no cálculo dessa aposentadoria. Para o pessoal que está nos assistindo, todo mundo, igual eu comecei o programa, ele está preocupado com essa reforma que o governo Temer está tentando fazer com a Previdência Social. Então vamos reforçar bem para o nosso telespectador. Homem, quantos anos de idade mínima que ele pode pedir aposentadoria? Com 60 ou com 65? Com 65, desde que tenha um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Então ele teria que ter contribuído 65, ele teria que contribuir no mínimo dos 50 aos 65 para pedir aposentadoria. Por idade, sim. Para quem nunca contribuiu até hoje, ele tem que ter um mínimo de 15 anos de contribuição. Homem e mulher a mesma coisa? O tempo de contribuição, sim. Só vai variar a idade, que para a mulher é 60 e para o homem é 65. Vou te perguntar mais uma outra coisa, nós estamos no meio do bloco, já para o final. Como é que faz esse cálculo efetivamente? O cálculo, a regra de cálculo vigente atualmente é média dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Então, por exemplo, pega-se, a pessoa vai aposentar agora em março de 2017. Certo. Pega-se todos os salários de contribuição que ele tem lá desde julho de 94,
exclui os 20% menores salários de contribuição, sobre o restante que ficou, esses 80% maiores, soma-se e faz a média desse valor para fins de apuração do benefício. Além disso, se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, sobre essa média vai haver incidência do fator previdenciário. Fala rapidinho disso antes da gente ir para o intervalo. Certo. O fator previdenciário é uma fórmula matemática criada para diminuir o valor das aposentadorias quando as pessoas se aposentassem mais cedo. Ela leva em consideração tempo de contribuição, idade e expectativa de sobrevida. Quanto mais cedo a pessoa se aposenta, maior é a incidência do fator previdenciário e diminui a média que vai servir de base para o cálculo da aposentadoria. Desde quando esse fator previdenciário está vigente? Ele é desde 1999. Que ele foi incluído aí, na época queriam instituir uma idade mínima para a aposentadoria, não conseguiu se aprovar essa idade mínima, mas isso foi trocado pelo fator previdenciário para justamente segurar as pessoas um pouco mais no mercado de trabalho sem aposentar. Nós vamos fazer uma pequena parada aqui. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já já voltamos. É só um minuto.